Oi, galerinha. Como na última vez eu morri, e eu vou construir meu império. Eu vou construir meu império lá no Nether. E eu tinha que acabar com o Ender Dragon. Só que infelizmente eu não consegui fazer isso. Então, e eu também vou pegar e lá e lá que eu tô usando o criativo só pra ir lá mesmo.
pegar as frutas do Nether. Elas vão ser úteis. Eu vou guardar elas aqui. Pega isso aqui. Guarda esse. Não, pega esse aqui. Guarda esse daqui. Beleza, agora opa. Agora é só encontrar o navio pra pegar lá. August desert. Nossa, eu achei que eu tinha morrido. Aleluia. Vai. Acaba logo. Barra de ouro. Barra de diamante. Opa, passei. Ué, não tem Elytra? Provavelmente o código de trapaça de jogo mais icônico que existe. Originalmente usado apenas em, já sabe, né? Jogos da Konami. A combinação de botões não tão famosa. Os jogadores começaram a colocar nos seus jogos também. E alguns deles viram isso como uma oportunidade de ouro no jogo online. Para o Game Boy Advance, tem uma pequena surpresa boba para os sapateros. Ao inserir o código Konami na tela de título, nada acontece além do texto ser alterado para muito boa tentativa. Bem previsto, mas não é o fim do mundo. Ao contrário de inserir o código no jogo de tiro de ficção científica Gradius 3. Fazer isso no lançamento do Super Nintendo em 1989 concederia a você todos os power-ups, mas destruiria completamente a sua nave. Essa foi pesada, mas talvez o melhor exemplo de trollagem de código da Konami apareça em Silent Hill 2013. Que usam o código após vencer o jogo uma vez, recebem uma recompensa interessante. O personagem coadjuvante Douglas Cartman vai aparecer de cueca durante todo o seu jogo. É literalmente isso. Um santinista sem bloqueios malucos, sem nenhuma invisibilidade. É só um cara de minha idade dando cueca. Você dá um jeito de game pra você quando você quer o código. Imagina.
Nintendo 64, Banjo-Kazooie é conhecido pela sua plataforma apertada, trilha sonora icônica e humor britânico seco. Mas algumas partes do jogo não são muito engraçadas. Basicamente, é uma sala de vídeo complicada que permite criar códigos muito legais. Saltos de fase, suprimento infinito, se você quiser, provavelmente dá pra conseguir. Mas, tem porém, os jogadores permitem muitas vezes códigos considerados ilegais. Depois de pular de fase, a vilã do jogo faz uma aparição. Tranquilo, ela puxa mais. Vai vir pra te avisar que você tá em acordo. Alegando que o código ilegal aparece que ela pague completamente o jogo salvo. Mas como assim? Não pode ser verdade, né? Digitando outro código, você vai revelar que sim, é verdade. Mas a Burst vai aparecer e te diz que você tá sem sorte. E na próxima vez que você sair do menu principal, vai ver que tudo novamente desapareceu. Resultado agora, porque você queria pegar o caminho mais fácil. Só foi dureza. Mas o caminho mais fácil para níveis inimagináveis de conhecimento é muito simples. É só deixar um like e se inscrever no nosso canal para garantir que você nunca vai perder outro vídeo cheio de fatos como esse. Estamos combinados? Sendo sincero, zoando pirataria. Final 13 Mirror's Edge 2000 por um dos melhores jogos já feitos. Se você discorda, você tá errado. Isso é link para as medidas antipirataria mais selvagens imagináveis. Então acertem o tempo. O disco do PlayStation 1 é notoriamente simplesmente copiado por causa de uma série de treinamentos exclusivos impressos em cada disco que determinavam o estilo e a legalidade. Basicamente, a disco excluía tremor. Se algum tivesse faltando um errado, saberia que você estava usando uma cópia ilegal. Fora isso, os hackers começaram a instalar mods especiais no seu código e conseguiam contornar essa medida e enganar o PlayStation para libertar com qualquer disco original. Só que alguns jogos tinham maneiras de evitar esse tipo. O Spyro 3 desenvolvedor Insomniac deixou algumas surpresas desagradáveis no jogo nesses hacks. O jogo hackeado estava normalmente sucedendo. Os jogadores podiam chorar as fases, coletar joias e orientações legais. Mas quando ele encontra uma fada Gold perto do fim do primeiro mundo, ela diz algo perturbador. This may be an illegal copy. Since this copy has been modified, you may experience problems that would not occur on a legal copy. Ok, daí em diante o jogo parece funcionar bem, até que não funciona mais. As joias e os ovos coletados desaparecem aleatoriamente do inventário do jogador, forçando a jogar fases antigas de novo para manter o seu total. E pior ainda, o jogo trava aleatoriamente, a saúde do Spyro cai e não pode ser restaurada de novo e o idioma muda aleatoriamente. Parece um pesadelo, né? Mas se um hacker particularmente perceber que tivesse sido o fato de terminar o jogo, iria ter uma péssima surpresa. Depois de derrotar o chefe final, o jogo é imediatamente teletransportado para o início, e seu arquivo salvo é completamente apagado. Parece que é assim que lida com pirataria. Lição moral. Undertale de 2005 é um RPG peculiar e engraçado com várias maneiras diferentes de jogar. Os jogadores podem tentar falar com os inimigos e obter recursos para simplesmente destruir tudo, mas observe que tem outra opção. Na versão original para PC, o jogador sempre pode simplesmente trapacear. Ao entrar nos arquivos do jogo em principal, é tecnicamente possível pular grandes partes do jogo e chegar ao final mais cedo. Agora, os finais de Undertale são determinados com base nos marcos que o jogador atinge e como ele escolhe prosseguir. Por exemplo, se ele escolhe poupar ou eliminar um certo chefe. Mas e se depois de manipular os arquivos do jogo você der informações contrastantes? E se você dissesse que estava em uma jornada pacifista, mas ainda assim matou alguns personagens? Ou o que acontece se você pular pro final sem participar de escolhas suficientes para obter um final? Nesses casos, o jogo não consegue determinar qual final você vai receber. Mas e aí, o que acontece? Bom, como de costume, o simpático esquelético NPC Sans fala com o jogador, só que dessa vez é algo diferente. Beleza, então tá. Depois disso, o jogador é inicializado de volta ao menu principal. Tranca
realmente muito preocupada com isso. As lojas e os preços do jogo mudam a cada dia. Então, no jogo original, seria totalmente possível para os jogadores inicializarem o jogo, verificarem o que estava em oferta e simplesmente alterarem a data nos seus dispositivos e redefinirem se não gostassem do que viram, fazendo isso repetidamente. Que vergonha, né? Então a Nintendo encontrou uma solução. Iniciar o jogo sem salvar faz com que o senhor Reset apareça. Ele dá aos jogadores uma mensagem educada sobre a importância de salvar antes de reiniciar. Educado, mas prolixo e impossível de pular. Meio irritante. Reiniciar de novo, aí o reset reaparece. E menos educado que antes. Toda vez que você reinicia, ele fica mais bravo e mais prolixo. Ele pode até pedir para o jogador escrever um pedido de desculpas. A ideia da Nintendo era tornar o processo de reinicialização o mais trabalhoso possível para desincentivar os trapaceiros. Pra falar a verdade, isso aqui é genial. Hoje em dia, o Sr. Reset foi aposentado da série com o advento do salvamento automático, tornando a manipulação de dados impossível. Mas ele aterrorizou muitas crianças. Não que tenha acontecido comigo. Não, nunca me aconteceu, juro. Tiros galináceos. Quando o assunto são jogos de tiro, a coisa tem que ser satisfatória. Ou não tem que jogar. O próprio tiroteio, né? Então, a desenvolvedora Crytek teve uma ideia deliciosamente diabólica ao tentar proteger o site do Warcraft de 2008 dos piratas. E logo que tentaram pegar uma cópia gratuita do jogo de tiro explosivo, receberam uma punição muito particular. Ao respirar, se põe tudo no portalo do garimpo. Muito bom. E assim, as galinhas são basicamente inúteis. Não espere chegar muito longe com sua árvore de árvore. Mas sabe o melhor de tudo? Essa peculiaridade maluca fez com que um monte de gente fizesse posts perguntando como consertava essa falha estranha. Incrível, adoro quando os hackers se revelam. E o que é mais engraçado é que muitos jogadores legítimos viram as postagens e quiseram experimentar eles mesmos. Sei não, hein? Acho que tem todo um mercado em potencial aí para ser explorado nos jogos de tiro do Brasil. O modo online do famosíssimo GTA V de 2013 é um caos absoluto. Algumas pessoas querem causar um estrago total, explodindo coisas e batendo carros. Outros preferem interpretar um cara comum no trabalho e tentar evitar a carnificina ao redor por alguma razão. Ele é cheio de uma grande variedade de estilos de jogo, incluindo, infelizmente, trapaceiros e maus esportistas. A desenvolvedora Rockstar sabe disso e não queria que o jogo se tornasse algo sem graça para os jogadores, mas ficaram ruins. Os modos dos idiotas são o velho oeste do mundo de GTA. Esses vilões ficam presos no limbo dos perdedores por alguns dias, antes de serem autorizados a retornar aos modos normais. Mas se forem incidentes, eles ficam por lá mais tempo ainda. É isso aí, deixa a escória arruinar os dias uns dos outros em vez dos nossos. Batman Ilimitado. Quer você acredite que o Batman é o maior super-herói do mundo ou não, você não pode negar que ele é muito legal. E a sua longa lista de gadgets faz com que jogar com ele em Batman Arkham Asylum de 2009 seja uma explosão total. Quer dizer, a menos que você pirateie o jogo. Os jogadores que tentarem pegar uma cópia ilegal se verão totalmente incapazes de planar usando a grande capa do morcego, dado que planar é absolutamente essencial para atravessar grandes lacunas. E, por consequência, progredir no jogo, os criminosos são completamente sem sorte. O gancho de escalada se torna igualmente inútil. Em vez de se prender aos pontos esperados e permitir que o Batman alcance lugares altos, ele se prende a pontos aleatórios e coloca o jogador numa fria. Então acaba sendo um jogo do Batman sem nada do Batman. Você poderia muito bem estar jogando com o Alfred. Nos fóruns da editora Idol, os jogadores se declararam piratas perguntando como é que consertava essa estranha falha que encontraram. Num exemplo infame, um administrador do fórum
inferno funcionais. Além de estradas e infraestrutura, os jogadores também podem erguer edifícios mágicos como centros de reencarnação. Isso faz sentido no jogo, te garanto. Como outros construtores de cidades, o jogador precisa de muito dinheiro para construir uma vida após a morte própria. Mas se o jogador não quiser seguir as regras, bom, tem códigos no jogo que podem ser usados para obter dinheiro extra. Mas a LucasArts não queria que você abusasse deles. E se você usar muitas vezes, bom, vai aparecer uma frase familiar na tela. A Estrela da Morte faz uma aparição indesejada e começa a explodir o mundo que você passou tanto tempo construindo. Não sei o que eu estava esperando, mas definitivamente não era isso. Infelizmente, se o trapaceiro for atingido aqui, ele não se torna mais poderoso do que poderia imaginar. Apenas perde um monte do seu progresso. Ele te ultrapassa. A menos que você viva numa caverna, deve saber que Call of Duty Warzone é um spin-off do Battle Royale Online, criado em 2020 para aproveitar o hype de jogos como Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds. Naturalmente, esses jogos são extremamente competitivos, fazendo com que os jogadores desesperados por aquela doce vitória se esforcem ou ultrapassem, claro. Agora, Call of Duty sempre foi notório como um paraíso para hackers, só que dessa vez os desenvolvedores Raven e Infinity Ward decidiram tomar providências. Eles implementaram um software anti-cheat chamado Ricochet e usaram para criar condições agradáveis para os hackers. Um super excelente do nosso trapaceiro começou a atirar no jogador legítimo e esse jogador ficou completamente invisível e conseguiu derrubá-lo. Todo jogador atacado por um trapaceiro basicamente se torna um ninja sobrenatural que os hackers não conseguem derrotar. Isso que eu chamo de cara. Mas vale a pena notar que softwares anti-cheat como o Ricochet são obviamente de má qualidade e não são confiáveis. Então, desde que a partida transmitida foi implementada, os hackers encontraram maneiras de contorná-la, em alguns casos até mesmo se tornarem invisíveis. Por água abaixo toda aquela teoria do cara. E ano passa. O jogo de tiro tático Armadores de 2009 é bem conhecido tanto por seu combate realista quanto por suas medidas anti-pirataria insanas. O jogo apresenta um programa que se chama Fake, que é projetado para fazer com que uma cópia craqueada do Arma aos poucos desande porque só pode ser descrito como loucura. Para começar, tudo vai parecer normal, até que a precisão do jogador seja reduzida de maneira repentina e drástica. Isso torna o jogo impossível de jogar, mas isso é só o começo. Depois disso, os cartões de título começam a piscar no meio do jogo antes que a visão do jogador fique toda preta. Claro, mas as coisas só pioram. Por fim, o jogador pirata é transformado num pássaro e colocado pra voar. Tô falando sério. Isso vem acompanhado por pássaros que voam pra longe desse jogo. Mesmo pra culpar. Bom, se ser transformado em um pássaro não dá uma lição aos piratas sobre o culpado do crime, mas isso vai ser bom. Super assim. Alguém aí lembra do filme Superman Returns de 2006? Extremamente esquecível e não foi muito bem na televisão. As chances de você ter jogado um videogame de mesmo nome são quase nulas. Foi uma adaptação muito ruim além de uma outra coisa, como lidar com os jogadores trapaceiros. Outros jogos melhores, Superman Returns tinha um menu de truque.
policiais ser premiados com essa conquista, você fica completamente incapaz de bloquear outras conquistas mais desejáveis. Enquanto os jogadores adoram conquistas, isso pesa bastante. Tem nada como entrar no jogo esperando que seja um super poderoso e sair sentindo perdedor total. Por outro lado, se você comprou essa faixa de jogo, aí talvez você seja mesmo. Condenando trapaceiro. Se eu dissesse que em algum momento que você está vendo pra ver quando o videogame sai do PlayStation que é lançado, você acreditaria? Pois é, esse é o bom. E quando foi lançado em 1993, mudou o cenário dos jogos para sempre. Depois do seu sucesso retumbante, a desenvolvedora id Software sabia que havia muito dinheiro a ser ganho com jogos de tiro semelhantes. Então, um ano depois, eles publicaram o jogo de tiro de fantasia Heretic na mesma pegada. Heretic provou ser um grande sucesso, especialmente entre os fãs de Doom. Só que ele tinha um segredinho traiçoeiro. Doom tinha vários códigos de trapaça que podiam ser inseridos para ativar melhorias significativas, como invencibilidade ou equipar todas as armas. Como Heretic jogava na mesma engine, os jogadores de Doom de longa data presumiram que esses mesmos códigos poderiam produzir resultados semelhantes, como esse, garantindo vulnerabilidade. Pois é, Heretic ele te mata na hora, tá? E se você tentar desbloquear todas as armas? Sacanagem, hein? Esse jogador perde todas as armas e vira um vazio péssimo. Se você tentar trapacear em Heretic, você tá condenado. Pixelado. Pra quem nunca teve o prazer de jogar The Sims, é um jogo de simulação de vida que dá a tarefa de manter a vida de várias pessoas simuladas, chamadas de Sims. Bom, não sei ou destruir. Não há nada que o impeça de queimar suas casas. Bom, quando The Sims 4 foi lançado em 2014, ele foi uma versão de pirataria extremamente adequada. Essencialmente, no dia a dia você conseguia ver os seus Sims para fazerem tarefas básicas. Estou falando de coisas tipo dormir e comer e tomar banho. Então, para garantir que os jogadores não tenham que ver seus amigos disponíveis nos grupos, eles ficam pixelados para não perder sua paz. Depois de sair do primeiro subsídio, essa notificações aparece. Quer dizer, pelo menos desde o início, se você estiver usando uma cópia oficial do jogo. Os piratas mesmo movem a fiscalização. Jamais. Você sabe o que é mais? Como algum tipo de vírus anti-inversão, essa fiscalização se espalha até cobrir toda a tela do jogo. Boa sorte para você jogar sem conseguir enxergar nada. A essa altura, o jogador pirata é basicamente forçado a comprar o jogo legalmente de qualquer tipo de diversão, a menos que realmente goste de formas vagas. Nesse caso, seria melhor jogar Atari. Força de defesa bovina. Witcher 3 é um RPG de mundo aberto cheio de escolhas interessantes e oportunidades de lucrar com elas. Mas no início do jogo, o jogador é confinado a uma área de abertura relativamente pequena e só tem a oportunidade de ganhar pequenas quantidades de ouro enquanto explora. Então, alguns jogadores ficaram impacientes. Eles queriam ficar ricos imediatamente e inventaram uma maneira atrevida de fazer isso. Existem algumas vacas pobres e indefesas na área que, por acaso, fornecem couro de vaca se você as matar. Agora, esse couro de vaca pode ser vendido por uma pequena quantia de dinheiro, então dificilmente deixaria você rico. A menos, claro, se você tivesse filhos de vacas pequenininhas, né? Os jogadores coniventes perceberam que poderiam fazer as vacas renascerem infinitamente gigantescas. E tá, efetivamente faz o jogo avançar no tempo e recarrega todos os ativos, incluindo as vacas. Então, os jogadores poderiam matá-las repetidamente e vai vendendo as peles inimeditavelmente até que tivessem muito ouro. Tudo antes a desenvolvedora CD Projekt Red não ficou muito feliz com isso. E eles queriam punir os jogadores que explorassem essa tática. A solução, a força de defesa bovina. Pode parecer o nome de um anime muito ruim, mas na verdade foi uma parte genial de codificação. Depois da atualização, se um jogador usasse o método de meditação para matar mais de 5 vacas, ele ia ter uma surpresinha desagradável. Essa criatura aí é um short, um monstro super resistente, que está muito acima do nível dessa seção do jogo. Essa combinação de botões, a Lara meio que
para PC no primeiro jogo. Inserir essa combinação de botões dava ao jogador todas as armas. Ah, então é um troll contra os fãs antigos que esperavam que o mesmo truque funcionasse. Bom, isso é totalmente possível. Mas tem outra teoria mais estrita. Assim, os jogadores costumavam gostar muito da Lara. Tipo, eles gostavam muito dela mesmo. Tanto que começou a se espalhar um rumor de que o código secreto do primeiro jogo faria com que ela ficasse com as roupas de quando nasceu, entendeu? O ato é que o código simplesmente não morreu. Então a história é toda que os desenvolvedores dominaram a dor. Criou esse tipo de motivo e vazou por meio de comunicação, alegando que era o código que deixava ela viver. Dessa forma, os jogadores pervertidos capturavam a pegadinha nela e iam acabar tendo um milhão de estrelas. E realmente tudo vai ser verdade. Mas até hoje ninguém sabe ao certo. Seja qual for o caso, definitivamente é uma das rolagens de videogames mais legais de todos os tempos. E por falar nisso, tem trapaças e trapaceiros. Qual delas foi a sua favorita? Alguma dessas aí já aconteceu com você? Conta nos comentários e obrigado por assistir. Claro que não é o meu caso, mas eu já ouvi falar que é horrível quando você manda mal em jogo. Mas é pior ainda quando o próprio jogo põe o dedo na sua ferida. Há uma série de jogos que tiram sarro de você por mandar mal. De conquistas ofensivas a ajudas vergonhosas. Aqui estão alguns videogames que ressoam por ser ruim. Seu pregote. Metal Gear Solid é uma franquia icônica conhecida pela sua ação de espionagem tática. O objetivo do jogo é passar despercebido. Claro, você pode sair atirando para todo lado, mas isso não é exatamente incentivado. E o quinto jogo da série, The Phantom Pain, de 2015, não é exceção. Mas o que acontece se um jogador for tão discreto quanto um elefante num santuário de gás? Bom, se você for terrivelmente ruim e morrer 3 vezes seguidas, vai ter uma hora que o jogo vai oferecer uma pequena ajuda. Embora seja uma ajuda incrivelmente humilhante. Te apresento o chapéu de galinha. Essa história é fazendo isso parecer um complexo pior. Nas primeiras 3 vezes que os inimigos agitam o jogador, eles são instantaneamente colocados para dormir. Garantindo 3 vezes gratuitos com chapéus amarelos. A mensagem é clara. Qualquer jogador que precise usar o chapéu de galinha é ele próprio um frangote. Isso é o mais próximo que qualquer desenvolvedor pode chegar e simplesmente colocar o seu jogador sentado na frente dele e falar: melhor ele é novato. Mas o que acontece mesmo com toda a ajuda do chapéu, você continua sendo. Calma, pode ficar tranquilo. Mas tô oferecendo pra você o chapéu de Pintinho. Essa é uma versão super potente que o torna sempre conta aí, você já precisou usar o chapéu de galinha e pintinho para funcionar nesse tempo? Conta aí nos comentários. Na série Splinter Cell, os jogadores devem enfrentar inimigos em uma violenta batalha de elite com os extras. O nosso arquiteto, caso o corpo aberto, pode ser
de gladiadores diante de uma multidão que aplaude. A batalha é simples o suficiente, mas a parte mais difícil envolve hordas de leões correndo pela arena. Se eles encostarem no flash de uma vez, é o fim. A estratégia na época. Correndo para um dos cantos da arena, os jogadores poderiam evitar todos os leões sem precisar demonstrar nenhuma habilidade. Isso era perfeito para mim. Saltamos para 2017 e o Warp foi remasterizado como parte da Insane Trilogy.
realizar tarefas tediosas de fascinante. Essa pode ser a punição mais insultante por falhar que eu já vi.
fiz um mapa. E depois eu vou mostrar o mapa pra vocês.